Muito boa noite, galera. Como estão vocês? Tudo certo? Tudo bem por aí? Pessoal, seguinte, ontem eu fiz uma enquete aqui nos stories perguntando se você que me segue já tinha travado a coluna em algum momento da vida. E eu botei 3 opções: se já tinha travado uma vez, se já tinha travado mais de uma vez ou se nunca tinha travado. Olha só. Que bom, né? 46% das pessoas que votaram na minha enquete nunca travaram a coluna. 32% já travaram. Olha só. E 21% já travaram mais de uma vez. Olha que coisa. Então, se a gente fosse somar aí 36 mais 21, 36 mais... Vixe, tô mal de matemática, viu? 36 mais 21, 57. 57% das pessoas que votaram na minha enquete já travaram a coluna em algum momento da vida. Olha que coisa interessante. E aí eu perguntei em que situação isso aconteceu. Botei as opções: na academia, me abaixando para pegar algo, se já acordei travado, ou saindo, entrando do carro. 10 pessoas já acordaram travado, uma pessoa saindo, entrando do carro, 6 pessoas se abaixando para pegar algo. Olha só, que interessante. São mecanismos supernaturais, né? Perguntei o que vocês fizeram depois do travamento da coluna. 5 se automedicaram, 1 foi para emergência, 7 não fizeram nada, estão de parabéns, esperou passar. Muito legal, tô entrando aqui, tô vendo que alguns são fisioterapeutas, né? Então já tem essa orientação. E 6 marcaram fisioterapeuta. E aí, o que é que vocês acham que a gente tem que fazer quando trava a coluna? Pessoal, como prometido, eu passei aqui para falar com vocês sobre essa enquete hoje. Prometi ontem para vocês que ia entrar aqui para responder em vídeo. E vou aproveitar para falar um pouquinho desse mal que assola o planeta Terra, que é a dor lombar, né? A dor de coluna. Hoje a dor de coluna, ela é a maior causa de anos vividos por incapacidade no mundo. Problema de saúde pública que gera muito afastamento de trabalho, muito atestado médico por causa de dor de coluna. Então a gente tem que se ligar muito nesse processo. E tem um estudo aqui que eu soltei ontem aí nos stories. Não lembro se nos stories, acho que foi no feed. Tem um estudo do The Lancet, que é uma das revistas mais conceituadas do mundo, que fala o seguinte: uma chamada para ação sobre dor nas costas. Que raramente que os opioides, que são analgésicos muito potentes, tipo morfina, fazem pouco ou nenhum efeito no tratamento da dor de coluna. Ele fala também que cirurgias e exames de imagem são raramente necessários. Olha só, um estudo da NASS, North American Spine Society, mostrou que 78,4% das cirurgias ortopédicas nos Estados Unidos eram desaconselhadas quando o paciente era submetido a uma avaliação mecânica. A avaliação mecânica é uma avaliação por base nos movimentos, não é isso? Então, são dados que esses estudos trazem que levam a gente a questionar todo o modelo que é oferecido para o paciente como tratamento de dor de coluna. Desses pacientes, pessoal, mais da metade travam, ou seja, eles estão sentados, como eu estou aqui na cadeira conversando com vocês, e ao levantar tem uma crise de dor aguda na coluna irradiada para perna, para bumbum, para coxa, para genital, para abdômen inferior, por causa da coluna. Dessa mais da metade que travam, 90%, 92% vão procurar emergências médicas para fazer exames de imagem. E quando o médico não pede o exame de imagem, acha que o médico é ruim, sai correndo atrás de outro especialista até ter o diacho do exame de imagem. E aí vamos falar um pouquinho dos dados de exame de imagem aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu tô com uma familiar que está em crise de dor de coluna irradiada na perna. E aí, na emergência de um hospital, ela fez uma tomografia computadorizada. E qual que é o intuito da tomografia? Ter uma janela eficiente para tecido ósseo, e essa janela para tecido ósseo descartar
qualquer possibilidade de fratura, de uma patologia subjacente grave, de um câncer, de uma metástase. Eu vendo esse exame de imagem falei, olha, ela não tem nada grave, o problema dela é mecânico, a gente tem que fazer posições, fazer movimentos para a gente recuperar. Não deu outra. Familiares em cima, foi atrás de uma ressonância magnética. O que é que a ressonância magnética achou? Protusão discal, abaulamento discal, hérnia de disco, degeneração articular. E você acha que o paciente, quando recebe esse laudo de exame de imagem, ele deixa ali lacradinho, bonitinho, esperando a hora de levar no médico para ele abrir e pegar aqueles achados e somar com o exame clínico que ele vai fazer? Com certeza não. O paciente é ansioso. O paciente abre o laudo, tira a foto do laudo, manda para a família toda, manda para profissional de saúde que conhece. Olha o que deu no meu exame, exibindo o laudo do exame de imagem como se fosse um troféu. Olha, eu tenho hérnia de disco, é por isso que dói. Quando na verdade a ciência mostra completamente o contrário. Todas essas alterações são alterações ligadas à idade, ao envelhecimento, a cabelo branco. Não tem cabelo branco aqui, se tivesse cabelo branco eu estaria fazendo o maior sucesso do mundo, grisalho, imagina aí. Só que, brincadeiras à parte, o cabelo branco é o envelhecimento aqui do cabelo. E na ressonância magnética você tem o envelhecimento da coluna, que vai achar tudo isso aí, não tem relação nenhuma com a dor do paciente, na maioria dos casos. Agora, se o paciente que travou a coluna, quando é que ele tem que se preocupar? Como eu coloquei aqui na enquete, né? Quando é que ele tem que se preocupar? Quem travou uma vez. Dados de exame prognóstico da coluna, também publicado no The Lancet, Low Back Pain Series do The Lancet, mostram que 60%, eu tô falando da maioria esmagadora, mais da metade dos casos, vão recuperar espontaneamente até 6 semanas. Em 6 semanas, sem fazer nada, sem fazer repouso, seguindo a vida, tomando suas atividades do dia a dia, o paciente vai recuperar sozinho, sem fazer absolutamente nada. 40% desses casos vão ultrapassar a barreira de 12 semanas, de 3 meses, e vão cronificar. Desses crônicos, 55% vão melhorar com movimento. Simples movimento vai melhorar o paciente. E desses crônicos, 23%, além desses 55%, vão precisar de terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, vai precisar do fisioterapeuta e do psicólogo, porque quando a dor passa de 12 semanas, a gente já tem alterações no sistema nervoso central, mais especificamente na amígdala, que é uma estrutura cerebral que faz você detectar ameaça de forma precoce. Por exemplo, eu tô com a softbox aqui, iluminando essa live para falar com vocês. Tem um mosquitinho aqui danado que tá me irritando. E minha amígdala já detectou, só que não traduziu como ameaça. Se tivesse traduzido como ameaça, eu já teria disparado vários reflexos musculares aqui, aumentado minha irritabilidade e, quem sabe, desencadeado uma dor que estava aqui silenciosa, sem me incomodar para nada. Só para você ter uma ideia de como o sistema nervoso central, ao perceber ameaças, pode desencadear dor sem o paciente ter lesão. Agora imagine esse paciente que travou a coluna. Quando é que ele tem que se preocupar? Ele tem que se preocupar se ele perder força da ponta do pé. Bota o paciente para ficar na ponta do pé e para andar sobre os calcanhares. Você está testando aí os miótomos, que são as regiões musculares correspondentes às raízes nervosas da coluna. E aí eu tenho que explicar para vocês o seguinte: da parte da coluna, da parte de baixo da coluna, a coluna lombar, a parte do sacro ali, L1, L2, L3, L4, L5, saem nervos como se fosse um rio e seus afluentes. Esses afluentes seriam os nervos. Esses nervos vão até o pé e vão controlar a musculatura do pé, a musculatura que faz com que seu pé faça isso. Levante a ponta e fique andando nos calcanhares, ou levante os calcanhares e fique andando na ponta do pé. Se o paciente que travou a coluna perdeu essa força, a gente chama de drop foot, ou seja, pé caído, que é muito comum em alterações neurológicas como AVC.
você pode acender um alerta e se preocupar com essa crise de dor na coluna. A mesma coisa se essa dor for na cervical. Se essa dor for na cervical e o paciente perdeu a força da mão, que ele não consegue fazer preensão, segurar um copo, por exemplo, e o copo cai da mão, a xícara cai da mão o tempo todo, ele tem que se preocupar. Ele pode precisar de um exame de imagem. Esse paciente que travou a coluna, como eu falei na enquete ali, mais da metade já travou a coluna, muita gente já travou a coluna mais de uma vez, ele tem que se preocupar quando ele alisa a parte lateral da perna. Vamos definir aqui as regiões, porque muito paciente, muito seguidor não sabe definir. Ai, Caio, tá doendo a perna. Onde é a perna? Bota a mão na coxa. Vamos lá, perna é abaixo do joelho e coxa é acima do joelho até o quadril. No quadril tem o bumbum e acima do bumbum tem a coluna lombar. Então o paciente que teve a crise, que a dor irradiou na perna, que tem o drop foot, que o pé ficou caído, não tem força para levantar, ele precisa tocar na lateral da perna, dos dois lados simultaneamente. E quando ele tocar, ele tem que se questionar. Olha só, minha sensibilidade, ela foi alterada ao meu toque sutil? Eu estou simplesmente alisando a lateral da perna e vendo, olha, eu estou sentindo igual o meu toque. Eu não alterei a sensibilidade. Ele já acende a luz verde e não precisa se preocupar tanto. Uma outra coisa, minha capacidade esfincteriana, os esfíncteres anais e urogenitais estão funcionando bem? Eu estou conseguindo prender as fezes, eu estou conseguindo prender a urina, eu consigo tolerar minha bexiga cheia até chegar ao sanitário, ou simplesmente eu tenho urgência urinária? Eu tenho urgência urinária, já estou perdendo urina aqui, já estou melando a cueca, melando a calcinha e não consigo chegar no banheiro. Eu tive uma alteração de esfíncter, ou então esse esfíncter ficou hipertônico, hiperativado, eu não consigo urinar, eu não consigo defecar de jeito nenhum depois dessa crise. Isso aí o paciente tem que se preocupar e ele precisa ir para uma emergência médica, principalmente se ele teve anestesia em cela. O que seria anestesia em cela? Ao tocar na região genital, perto do testículo, perto da vagina, entre as pernas, na região íntima mesmo. Ele não tem sensibilidade ali, ele ficou com anestesia em cela. No caso dessa anestesia em cela, a gente tem que descartar uma patologia subjacente grave chamada síndrome da cauda equina. Depois eu vou deixar aqui nos stories um acrônimo que a gente chama de horse tail, cauda de cavalo, do inglês. O horse tail tem cada rabo de cavalo. Em cada letra tem um sinal que você pode suspeitar de uma síndrome de cauda equina, que seria uma patologia subjacente grave. Com toda essa expertise do fisioterapeuta, eu falo para vocês que você teve uma crise de coluna, vá no fisioterapeuta, não vá na emergência não. Porque o fisioterapeuta, ele possui uma bagagem técnica para conseguir separar o que é grave do que não é grave. E os casos graves, pessoal, os casos graves são menos de 1% do total. Da grande maioria que tem uma crise, que trava a coluna, a grande maioria, 99% vão recuperar na fisioterapia ou fisioterapia mais psicologia. E 1%, menos que 1%, vão ter alguma patologia grave que nós, fisioterapeutas, vamos precisar encaminhar para uma emergência, para um médico especialista, para um outro profissional. Então, teve uma crise, corre na fisioterapia, fica atento a esses sinais. Esses sinais, vou resumir mais uma vez. Eu vou tocar nas minhas pernas abaixo do joelho, vou ver se alterei a sensibilidade. Eu vou ficar na ponta dos meus pés e vou saber se eu sou capaz ou não. Eu vou andar nos calcanhares, ou seja, eu vou levantar a ponta do pé e andar nos calcanhares, vou saber se eu sou capaz ou não, vou saber se eu estou conseguindo controlar urina ou fezes, se eu não perdi controle esfincteriano, e aí vou saber se eu me preocupo ou não. Se você tem todos esses sinais, não é para fisioterapia que você tem que ir, você tem que ir para emergência mesmo, porque sua crise pode estar tendo algo severo aí, alguma compressão de fato real. O que eu falo muito para os fisioterapeutas, alunos, mentorados, pessoal que me segue aqui no Instagram, é que a gente não pode assustar o paciente. Porque o paciente, quando ele se assusta, aquela estrutura que eu falei lá para vocês, a amígdala, ela reage aumentando o sinal cerebral.
E quando há o aumento do sinal cerebral, eu tenho hiperativação muscular em todo o corpo. Eu fico com dor de cabeça, eu fico com dor no ombro, eu fico com dor no quadril, minha coluna dor espalha, porque eu tenho uma sensibilização central, ou uma hiperalgesia, ou uma alodínia. Ou seja, eu vou fazer uma analogia para explicar o que é isso aqui para vocês. Imagine, eu cheguei aqui no meu quarto, tá tudo escuro, e eu acendo a luz dessa softbox que está me iluminando aqui. Eu clico no disjuntor e acendo. Imagine, eu fiz um ato, cliquei no disjuntor. Imagine se ao clicar no disjuntor, a softbox acendesse, o ventilador ligasse, a luz do teto ligasse, o ar-condicionado ligasse, a máquina de lavar lá na cozinha ligasse. Imagine, você diria que o problema está no meu dedo que colocou pressão demais no disjuntor ou está internamente no sistema nervoso central? Então, no sistema nervoso central. É isso que acontece no paciente que está com dor há mais de 3 meses, que está com dor crônica. Há uma hipersensibilização do sistema nervoso central, onde estímulos pequenos fazem o paciente achar que a crise de lombar vai levar ele a óbito, que ele vai morrer por causa daquela crise. Ele se desespera, ele fica ansioso, ele fica catastrofizado, ele não escuta o que você está falando, ele não está em condições mentais de reagir aos estímulos que você dá. Esse perfil, esse arquétipo de paciente, não pode ser tratado somente por nós fisioterapeutas. Ele precisa, se isso passar de 12 semanas, de 3 meses, até de um psiquiatra. Porque o psiquiatra vai colocar um tarja preta adequado para o caso, vai reduzir os níveis, vai aumentar os níveis de serotonina, vai reduzir a ativação do sistema nervoso central, ele vai ficar meio grogue. Durante esse intervalo do efeito do remédio que o psiquiatra passou, ele vai estar em terapia cognitivo-comportamental, vendo as reações comportamentais que ele tem frente aos problemas que aquela crise de dor de coluna desencadeou, para ele se autoconhecer como ele está reagindo. A partir do momento que ele está em terapia cognitivo-comportamental, ele está no fisioterapeuta também, porque o fisioterapeuta é o profissional que vai erradicar o problema mecânico. E muitas vezes, esse paciente que passou de 12 semanas, que tem a crise de dor de coluna, que trava, a gente resolve o problema mecânico, o paciente começa, volta a se abaixar, calçar sapato, a vestir calcinha, vestir cueca, vestir calça, fazer as atividades do dia a dia normal, sem dor, e se sente estranho. Pô, agora depois do tratamento eu tô me sentindo estranho. Por quê? Existem correntes filosóficas, e aí não vamos viajar muito não, só vamos dizer que existe. Existem correntes filosóficas que a dor, quando passa de 12 semanas, dizem que o paciente entende como se uma entidade estivesse com ele. E essa tal entidade, a dor crônica, que hoje é classificada como uma doença, o paciente sente que aquilo é parte do cotidiano dele. E quando ele está sem dor, ele se sente estranho. Ele relata para você, pô, mas eu tô me sentindo estranho e não sei definir como eu tô me sentindo. É o quê? Um mal-estar? É uma tensão? Não sei dizer, só tô me sentindo estranho. Isso eu vivencio no dia a dia, na prática clínica, nos pacientes que passaram de 12 semanas. Então a gente precisa se atentar para isso. Então, o que vocês acham dessa enquete que eu coloquei? Você acha que tá certo, diante do exposto, diante do que eu falei, você acha que tá certo o paciente travar a coluna e se automedicar? Porque, veja bem, se o problema dele for radicular e ele tomar um analgésico, relaxar a musculatura, sedar, dormir, a radiculopatia vai estar mascarada. E essa dor que vai irradiar para a perna, quando o efeito do remédio passar, ele vai estar se movimentando, porque o remédio não vai deixar ele sentir nada, e ele vai agravar aquele problema. Você acha que isso seria adequado? Você acha que seria adequado esse paciente correr para emergência, se drogar com um bocado de remédio, tomar injeção intravenosa, tomar injeção intramuscular, sair com a prescrição de exame de imagem, que é desnecessária, como eu falei para vocês, nesse artigo aqui, Low Back Pain Series do The Lancet, mostra que o exame de imagem deve ser desencorajado, porque leva ao overdiagnose, ao sobrediagnóstico. Imagine, o paciente recebe a imagem, tô com degeneração, tô com artrose, tô com hernia de disco, tô com abalamento,
tô com 10 problemas, um exame de imagem mostrou, meu Deus, minha coluna tá danificada, minha coluna é frágil, eu não posso correr, eu não posso isso, eu não posso aquilo, nem sexo com minha esposa eu tô fazendo porque dói. Olha o nível de incapacidade diante das informações que são expostas ao paciente. Então o exame de imagem, ele deve ser desencorajado antes de 6 semanas. Por quê? Porque em 6 semanas, 60% dos pacientes vão melhorar sozinhos sem fazer nada. Vão melhorar só sem fazer nada. E nesse intervalo, esse paciente que precisa do exame de imagem só deve ser solicitado a esse paciente se esse paciente apresentar algum desses sinais: o drop foot, o pé caído, a alteração de sensibilidade nas pernas, a disfunção esfincteriana, perdendo urina, perdendo fezes, sem controlar xixi e por aí vai. Aí o paciente precisa de imagem, anestesia e sela, o cara tem febre junto com a dor é constante, dói 24 horas, não tem efeito analgésico, não tem efeito anti-inflamatório, deitado continua doendo, eu tenho dor noturna e tenho febre junto com a dor. Aí esse paciente vai precisar de um exame de imagem porque a gente precisa descartar doenças graves da coluna. Mas repito, esse perfil de paciente é menor que 1% do total que trava a coluna. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala para esse paciente. O pessoal que botou a alternativa C na enquete falou: nada, esperei passar. Isso aí tá adequadíssimo. Não precisa fazer nada. Eu brinco com meus pacientes: segue a vida dentro das suas possibilidades. Segue o baile. Porque eu consigo lavar um prato, eu consigo vestir minha roupa, eu tomo banho com dificuldade, eu calço tênis com dificuldade, mas eu faço. Então faça tudo o que der conta. Porque quanto mais você se mantiver ativo, mais rápido você vai recuperar dessa crise de coluna, desse travamento. E o que acontece é o seguinte... Perdão, galera. O que acontece é o seguinte... O paciente, quando está na crise, ele corre para o remédio, corre para a injeção. Eu tenho um paciente que tem caixas de Diprospan em casa. Eu já falei que quando minha equipe for atender domiciliar, eu vou mandar queimar. Vou mandar queimar. Tem caixa de Diprospan, injeção de corticoide com analgésico anti-inflamatório. Tem caixa de injeção de Citoneurin 5000, de excesso de vitamina B6, B3, B12, nem sei ao certo qual é. Tem caixas em casa e toda vez que tem a crise, ele mesmo se aplica, vai deitar e vai ficar de repouso. Repouso é contraindicado na crise de dor de coluna. Repouso é contraindicado. Caio, mas eu vi doutor não sei quem falar. Doutor não sei quem está desatualizado. Se ele pegar a PubMed aí e ver os principais guidelines de tratamento internacional de dor de coluna, ele vai ver que o repouso é contraindicado em 99% dos casos. Em saúde, nem nunca, nem sempre, a gente não pode falar que é 100%, né? Mas repouso é contraindicado. E uma margem dessa galera da enquete falou que marcava o fisioterapeuta. Perfeito. Fisioterapeuta, ele não tem atendimento de emergência, né? Existe uma especialidade de fisioterapia em UTI emergencial, mas não é o caso para crise de dor de coluna. E quando eu tenho uma crise e marco o fisioterapeuta, eu tenho que entrar em contato, dizer que eu estou com uma crise, o fisioterapeuta vai me orientar: olha, faça tudo que você der conta, essa crise não vai ser a primeira que você vai ter, infelizmente, principalmente se você já teve uma crise anterior, porque quem tem a primeira crise tende a ter outra crise em até 6 meses, se não cuidar. A única coisa que vai fazer você prevenir a reincidência dessa crise é movimento, é exercício e exercício específico. Fique tranquilo. Ah, mas você só tem vaga para a semana que vem. Fique tranquilo. Venha semana que vem, porque você não vai estar 100% curado e você não vai estar pior, porque com o passar do tempo você vai melhorando. Nessa consulta que você vai ter na semana que vem, eu vou te orientar o que fazer para diminuir, quiçá abolir a sua dor, e vou te orientar o que fazer em casa para não ter novamente a crise. E aí vai caber a sua responsabilidade, a sua disciplina. Eu brinco com meus pacientes que eu dou 100%, eu dou 100% dos meus 50% na sua responsabilidade do tratamento. Você precisa dar 100% dos outros 50%. Porque já aconteceu de muito paciente chegar de cadeira de roda lá no consultório, em crise, subir da emergência,
A gente atendeu a enfermeira da emergência lá. E agora ela manda todo mundo pra gente, né, que vai na emergência, toma medicação e não melhora. Ela manda subir lá pro 7º andar e fica esperando lá como extra. Aí eu atendo 9 horas da noite, 10 horas da noite, o paciente extra, chegando na cadeira de roda, e eu coloco movimentos bobos. Por exemplo, o último que chegou em crise lá, ficou deitado de barriga para baixo com um travesseiro embaixo da barriga. 3 minutos lá e a dor começou a sair da perna, subir até o quadril e chegar na coluna. Então, o movimento é muito difícil do paciente acreditar, principalmente esse paciente que está em crise. O movimento, ele é o remédio. O paciente, ele vem com a crença de que está doendo porque está inflamado, de que está doendo porque está degenerado, de que está doendo porque a postura está errada, que está doendo porque o músculo está tenso, está doendo porque ele precisa de uma liberação e ele não fez uma liberação. Pelo amor de Deus, é nossa responsabilidade educar a sociedade que essas coisas são falácias, são coisas que não tem base nem fundamento científico nenhum. É a mesma coisa de eu chegar e polemizar aqui agora, tá com coronavírus e meter cloroquina e ivermectina para dentro. Não tem evidência científica nenhuma. As pessoas que tomaram e que melhoraram pela história natural e não pelo efeito do remédio. A mesma coisa é a dor lombar. Se eu chegar com um paciente em crise de coluna, deitar ele de barriga para baixo e entupir esse paciente de ventosa e esse paciente melhorar, ele não vai melhorar porque ele está com a ventosa não, galera. Ele vai melhorar porque a posição deitado de barriga para baixo é a preferência direcional dele. Caio, mas o que é preferência direcional? Preferência direcional é um fenômeno induzido clinicamente através de uma posição mantida ou de um movimento repetido que vai diminuir, abolir ou centralizar os sintomas. O que é centralizar? É tirar a dor de uma área distante da coluna e aproximar ela da coluna até fazê-la sumir. Então a gente precisa entender isso, porque senão eu não vou gerenciar bem esse meu paciente com crise de coluna, se eu não entender isso. Hoje eu vejo aqui no Instagram, vejo diversos profissionais da fisioterapia, diversos profissionais da acupuntura, chegar com o paciente travado e entupir o paciente de ventosa. E o paciente não melhora, e quando melhora, foi porque a preferência direcional era aquela posição que o paciente estava. Tem muito paciente aí fazendo ventosa e metendo extensão de tronco. E aí o paciente melhora, aquela ventosa me relaxou. Não deixa ele achar que a ventosa fez isso por ele. Porque o que fez isso por ele foi o movimento que ele pediu, que você pediu para ele fazer. Então, existe esse viés. E se a gente perpetua essas informações, vai chegar paciente para você dizendo: Caio, eu quero só uma sessão de ventosoterapia. Eu não faço, porque eu sei que não há evidência científica para isso. Se o paciente chegar com coronavírus e meterem cloroquina para dentro, não estão seguindo a evidência científica. Meterem ivermectina, não estão seguindo a ciência. E se você tiver algum efeito colateral por causa do tratamento do remédio, vai ter processo médico. E aí o fisioterapeuta acha que porque fisioterapia não mata, não rola processo do paciente no fisioterapeuta. Rola sim, rola muito processo. Inclusive nos Estados Unidos, esses gastos estão na esfera de mais de 100 milhões, com processos que pacientes colocam em fisioterapeutas que fizeram técnicas nesses pacientes em crise de coluna e os pacientes pioraram porque não souberam avaliar a preferência direcional, avaliar qual movimento ia melhorar esse paciente. A gente precisa entender desses aspectos, porque o brasileiro ele tem uma mania terrível de copiar o americano, e isso vai chegar aqui no Brasil. Então, se chegar um paciente para mim hoje em crise de coluna e eu colocar um movimento para ele fazer na cadeira e o cara piorar, ele vai me processar porque ele pagou caro pela minha consulta e eu piorei o quadro dele. Então, se eu chegar para o meu paciente e entupir ventosa, meter o cotovelo no paciente para fazer liberação miofascial, o paciente sair mais dolorido, cuidado. Cuidado, porque quem avisa amigo é. Hoje cai ao chato, hoje cai ao polêmico. Lá na frente, daqui a 2, 3 anos, quando o bicho pegar, aí quem me chama de louco hoje
vai começar a acreditar no que eu estou falando. Então a gente precisa ter muito cuidado. Então eu anotei aqui alguns sinais que a gente tem que se atentar quando o paciente tem uma crise de dor na coluna. Alguns sinais que a gente tem que ficar ligado. A gente tem que ficar ligado o seguinte: qual é a apresentação clínica dessa crise? A dor é só lombar? Ela é central? Ou ela é central e assimétrica? Vai só para um lado, vai só para o outro? Como é que essa dor funciona? Se apresenta. Essa dor vai para o glúteo? Vai para o testículo? Vai para a vagina? Essa dor fica no abdômen inferior? Se confunde com a cólica? Se confunde com a constipação? Se ela for assimétrica, ela é até o joelho ou ela ultrapassa o joelho? E nesse caso de todas essas apresentações clínicas que eu citei para você, o diagnóstico médico pode ser variado. O paciente pode estar com diagnóstico de hérnia, de síndrome facetária, de ciatalgia, de lombalgia, de artrose de coluna. O paciente pode estar com bursite de quadril. O diagnóstico que chega para você é físio. Não importa. Eu quero que você seja um expert. E para você ser um expert no tratamento da dor, você tem que pegar o diagnóstico e amassar o diagnóstico. Você não é o profissional que dá o diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico é dado pelo médico. E quem vai tratar o diagnóstico clínico é o médico. Você vai tratar a função. Você vai tratar dor e incapacidade. Então você precisa fazer o seu próprio diagnóstico, baseado em todas essas apresentações clínicas que eu acabei de citar. Então eu preciso avaliar se na linha do tempo, esse meu paciente ele está melhor, ele está estável ou ele está pior. Caio, eu tive a crise segunda, hoje é quarta-feira, na crise minha dor era 9 e eu não conseguia baixar. Agora minha dor é 6 e eu consigo alcançar meus joelhos abaixando. Esse paciente, ele está melhorando, está piorando ou está estável? Ele está melhorando. Então, se ele está melhorando, a mãe natureza, Erutan, a história natural, já está favorável para ele. Cuidado com o que você vai fazer, porque você pode bater na história natural e fazer com que esse paciente pare de melhorar, ou você pode acelerar essa resposta natural se você avaliar baseado na resposta sintomática e não na biomecânica. Mas me disseram que a extensão de coluna fecha o espaço do canal neural e isso vai fazer uma compressão no disco e o paciente vai começar a doer porque o disco vai ser mordido e o ciático vai gritar. Isso é biomecânica. O paciente não teve um trauma não. O paciente abaixou para pegar uma caneta e travou. O paciente saiu do carro e travou. O paciente estava correndo e travou. O paciente acordou travado. O paciente estava varrendo a casa e travou. Ele não teve trauma, esquece a biomecânica. Foca na resposta sintomática. Então, quando você foca na resposta sintomática, eu vou perguntar sobre o início dos sintomas desse paciente. O início do sintoma foi na coxa, foi no glúteo, foi na perna ou foi nas costas? Começou na lombar, agora está no joelho. Tem um sinal de distalização, de periferização. A dor começou central e foi descendo. Ou então, Caio, começou na perna, nunca senti nada na lombar. Já fiz arteriografia, já fiz duplex scan, Doppler vascular, já fui no angiologista, não tenho trombose, já fiz ressonância da perna, tomografia da perna, raio-x da perna, ultrassom da perna. Estou examinando a perna do cara, mas o problema é a coluna. E o profissional não se ligou ainda. Uma pergunta crucial que eu preciso me atentar para o paciente em crise de dor de coluna. Essa sua dor é constante ou intermitente? E aí todo paciente vai dizer para você, Caio, é constante, dói toda hora, Ave Maria, muita dor, cheguei a chorar de dor. Calma, respira fundo, ensina a respiração diafragmática para o paciente. Se você tiver uma formação em Mindfulness, ensina o paciente a entrar em estado de meditação por 5 minutinhos, para o paciente racionalizar a informação que ele está passando. Caio, minha dor é constante, beleza. Constante como? Dói 24 horas, não tem nenhum momento do dia que você fique sem dor, nem sequer por 1 minuto. Não, Caio, quando eu sento na minha poltrona, que eu tô assistindo futebol, eu não sinto dor não. Eu só sinto dor quando eu levanto, tô andando, tô na cozinha, tô tomando banho, quando eu vou deitar. Mas sentado na minha poltrona eu não sinto dor.
Olha só, essa dor não é constante, não dói 24 horas. Essa dor é intermitente, é uma dor que vai e que volta. E se essa dor vai e volta, eu preciso de quê? Eu preciso avaliar esse paciente mecanicamente, porque uma dor que não é constante não tem predominância inflamatória. E se essa dor não tem predominância inflamatória, eu não preciso ficar sobrecarregando o fígado, sobrecarregando o rim do meu paciente, tomando anti-inflamatório não esteroidal. A gente não precisa ficar tomando tanto remédio para crise de coluna. Uma outra coisa que eu preciso perguntar sobre o ciclo diuturno desse paciente que teve crise. Como é que ele funciona? De manhã, durante o dia, no fim do dia, quando é melhor, quando é pior? Caio, eu acordo horrível, travado. Ao longo do dia eu vou me movimentando, melhora. No final do dia, quando eu tô indo repousar, piora. Você vê que a dor é movimento dependente. Isso é uma dica. Esse paciente pode ter uma preferência de direção, porque quando ele movimenta, ele melhora. E olha que contrassenso absurdo que o modelo biomédico preza. Tá com dor? Faça remédio, faça repouso, faça gelinho. E quando na história do paciente, o paciente quanto mais repouso faz, mais dor ele sente. E quando ele mais movimenta, menos dor ele sente. Olha que contrassenso. Então a gente precisa demais. A gente precisa demais de vocês falando isso aí nas redes sociais, nos seus sites, nos seus blogs, nas entrevistas, para as TVs, falando isso para conscientizar a população. E aí uma coisa que é crucial você perguntar ao paciente com crise é, nas atividades do dia a dia, como isso se comporta, como a dor dele se comporta. Quando você curva, o que acontece? Quando eu abaixo, piora. Quando você está sentado, você tem dor? Não, não tenho dor. Quando você está levantando, a transição do sentado para de pé, dói ou não dói? Não, a transição dói. Olha a pista, paciente tem problema para reverter a curva. Se eu estou sentado, estou em flexão lombar. Quando eu faço a flexão de tronco para fazer o momento extensor do quadril, eu tenho uma reversão da cifose lombar para lordose lombar ou para retificação lombar. E nessa reversão de curva eu sinto a fisgada. Problemas na reversão de curva são dicas para obstruções simples de movimento. Obstruções simples. É aquele paciente que chegou com 10 anos de dor no seu consultório e você botou ele deitadinho fazendo um movimento bobo e a dor dele sumiu e ele está te chamando de bruxo por causa disso. É uma dica importante na avaliação. Quando você está andando, melhora, piora? Quando você está deitado? Entre parado e movimentando, o que é melhor, o que é pior? Essa dor atrapalha seu sono? Sua posição de dormir, como é que você fica para dormir? Não que a posição de dormir vai interferir na dor dele, mas você está pesquisando momentos do dia dele no intervalo de 24 horas, você está observando posições que tirem o sintoma dele. Aí o paciente fala, não, quando eu deito de barriga para baixo, minha dor some, e aí eu consigo dormir melhor. Mas de barriga para cima eu fico com muita dor, não consigo, tenho que virar de barriga para baixo. Isso já é uma dica para esse paciente, que o corpo desse paciente está dizendo para você que ele tem uma preferência de direção. Quantos episódios anteriores você teve? Ah, esse é o meu primeiro episódio, agora a gente vai falar do que interessa. Agora é o ponto crucial dessa live, que a gente precisa parar, pegar um caderno e anotar. Olha só, olha como é importante eu saber a história pregressa. Quantos episódios ele teve? Quando essa crise é o primeiro episódio, o paciente tem menos de 15 dias de dor. A rotação interna do quadril dele está maior que 35 graus. E o questionário de medo e evitação, FABQ, Fear Avoidance Beliefs Questionnaire, que você tem que aplicar no seu paciente em crise de coluna, tem uma pontuação de corte menor que 19. Todos esses achados, bota o paciente num subgrupo que vai melhorar rápido com uma manipulação. Caio, mas onde eu manipulo? Que técnica? Eu uso Chicago, eu uso Ashmore, eu uso Dog, eu uso Lumbar Hall. Não interessa. Aí as escolas de terapia manual vão xingar, vão falar, vão ficar de mimimi. Não interessa onde você manipular. Se você manipular charneira cérvico-torácica, o paciente que tem esses 4 achados, o paciente que tem primeiro episódio apenas,
tempo de sintomas menor que 15 dias, dor central assimétrica no máximo até o joelho, rotação interna maior que 35 graus. Esse paciente vai melhorar muito rápido e vai te chamar de herói, vai te indicar para a família toda, porque você soube estratificar esse paciente num perfil de subgrupo. E o subgrupo está aí para isso, para individualizar esse tratamento, para você descobrir se esse paciente é para manipulação, é para movimento, é para educação, é para exercício geral, é para tração, é para hidroterapia. Cada paciente estratificado em um subgrupo na crise de dor lombar vai responder com uma intervenção específica. Eu não posso chegar com o meu paciente e meter liberação miofascial, meter ventosoterapia, botar para ele fazer agachamento, botar para ele fazer exercício pendular. Não posso ficar fazendo massagem nele, porque eu vou estar fazendo tiroteio de intervenção. Eu não vou estar sendo sniper. Eu preciso ser sniper, porque quando eu sou sniper, o valor percebido do meu paciente é muito maior. O paciente paga R$ 534, faz a consulta, faz o atendimento, sai satisfeito e te indicando outra pessoa. Ah, Caio, mas eu fiz 20 sessões de fisioterapia já e não funcionou. Paguei R$100 em cada uma, pagou R$2.000, fez 20 sessões e não tirou o paciente da crise. Aí vai lá no consultório, paga R$267 da consulta, R$267 do atendimento, paga R$534, resolve o problema com uma sessão. Você acha que o valor foi caro ou barato? Então, essa questão de ter medo de cobrar, essa questão do valor, é uma percepção muito subjetiva, porque o paciente sabe o preço que ele paga, e esse preço sabe qual é? Tempo. Vai ter o paciente que vai ter para te pagar, e vai ter o paciente que não vai ter para te pagar. Você precisa focar nos pacientes que têm o perfil que você quer atender. Se você tem um perfil de atender classe C e D, cobre um valor para classe C e D. Atenda com primor. À medida do tempo, seu valor vai aumentando e você vai resolvendo esses problemas. Se você quer atender classe A, classe AA, classe B, classe média alta, cobre o valor que só classe média alta pode pagar. Agora, quando ela for no seu consultório, você resolve o problema do seu paciente. E se você não puder resolver, entenda para encaminhar para quem resolve. O paciente vai ser super grato a você por causa disso. Eu garanto isso que eu estou falando. Na minha experiência de 6 anos vivendo de consultório, o paciente é super grato, mesmo quando você não resolve o problema dele. Porque você entende o processo e manda ele para o profissional que vai resolver. Beleza? Para finalizar, a gente tem que descartar doença grave, como eu falei no início. Red flags, bandeiras vermelhas. Coisas que o fisioterapeuta não deve tocar nesse paciente em crise. Pessoal, paciente, tossir, espirrar, dói. Paciente, você está urinando normal? Funcionamento urinário está normal? Bexiga. Seu modo de andar mudou? Você está tomando medicação para dor? Está fazendo efeito? Sua saúde geral é boa, regular ou ruim? Você tem comorbidades, dislipidemias, hipertensões arteriais? Você tem algum câncer na sua história de vida? Você tem uma cirurgia de grande porte prévia a essa crise de coluna? Você sofreu algum acidente, batida de carro, queda, traumatismo? Você teve uma perda de peso inexplicada nos últimos 3 meses? Pô, cara, eu perdi 8 quilos aí, tem 2 meses, perdi 8 quilos. E você fez alguma coisa para perder esses 8 quilos? Não, não fiz nada não. Sinal vermelho, não toca nesse paciente, encaminha o paciente, porque é um paciente para ser investigado por um médico. Porque perda de peso inexplicada é sinal de câncer, é sinal de metástase, é sinal de alguma coisa errada. Você não vai falar isso para o paciente, mas você vai falar que o caso dele não é mecânico, não responde a movimento e precisa ser investigado quimicamente por um médico, e você vai indicar o seu médico de confiança. Beleza? E um detalhe, um atalho que te faz definir se esse paciente vai melhorar com o movimento ou não. Correção da postura. O paciente chegou para você em crise de dor de coluna. Não, vou alucinar aqui. Teve um paciente que chegou assim pra gente. O paciente chegou em crise de dor na ATM.
postura completamente cifótica, anteriorização de cabeça, crise de ATM, articulação temporomandibular, abrir a boca com muita dor, musculatura de masseter pterigoide totalmente tensa comparado ao lado não sintomático. E eu pedi para ela corrigir a postura. Estufa o peito, empina o bumbum, mais. E aí, como é que tá a dor na sua TM? Poxa, Caio, diminuiu. Diminuiu quanto? Caramba, diminuiu 30%. Abre a boca nessa posição. Paciente abrir a boca. E aí, como é que tá a sua dor? Caramba, diminuiu. A correção da postura, quando faz efeito na resposta sintomática do paciente, é um fator crucial para saber que essa paciente tem uma obstrução de movimento, vai melhorar rápido, vai melhorar em menos de 15 dias. Nesses 15 dias você vai fazer no máximo 3 sessões e ela vai recuperar totalmente. Então, se a correção da postura afetar o sintoma do seu paciente com crise de dor de coluna, com crise de dor de cabeça, de dor da TM, de dor no ombro, tenha certeza que a coluna está envolvida naquele processo, tenha certeza que esse paciente vai melhorar com o movimento. Aí cabe a sua expertise em achar o movimento que vai desbloquear esse perfil de paciente, beleza? Então, sumarizando os dados dessa live, segundo o Low Back Pain Series do The Lancet, 60% do total dos pacientes com crise de dor de coluna vão recuperar sem fazer nada, 40% vão cronificar, desses 40%, 55% vão melhorar com o movimento, 23% além desses 55%, ou seja, 78% vão precisar de terapia, porque quando passa de 12 meses a amígdala hiperexcita e ele fica reconhecendo ameaça em tudo, precisa de terapia cognitivo-funcional, porque na terapia cognitivo-funcional o fisioterapeuta vai encorajar esse paciente a executar os movimentos que ele tem medo, e por causa do medo ele tem evitação, por causa da evitação ele tem desuso muscular, por causa do desuso ele fica em comportamento mal adaptativo, ele não abaixa para calçar uma meia, ela não veste uma calcinha, ele não veste uma camisa por causa da crise, porque ele acha que o movimento vai agravar o problema. Então ele precisa de um profissional especialista nessa área para poder reaver aquela condição funcional aí, beleza, pessoal? Então falei demais, né? 47 minutos, era para ser um negocinho bobo de 10 minutinhos aí, para falar sobre a enquete de ontem. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Lembrando que amanhã às 19h07 a gente está aqui para falar de dor cervical. Vocês votaram na enquete da semana, entre mais de 12 temas, dor cervical ficou empatado com dor crônica. E aí eu abri uma nova votação entre cervical e dor crônica. Dor cervical teve 36 votos contra 34 de dor crônica. Então amanhã a gente vai falar sobre dor cervical. Amanhã, impreterivelmente, às 19h07 ao vivo aqui. Se programe para comparecer, para mandar sua dúvida para a gente responder. Muita gente fica mandando direct. A gente não tem como responder todos os directs. Quem manda o direct recebe aí uma resposta automática para falar com a central. Muita mensagem fica na caixa oculta. Então aproveite que a gente está aqui ao vivo com a caixinha de comentários abertas para vocês comentarem, para vocês tirarem suas dúvidas. Seja você seguidor, paciente, prospecto de paciente, aluno, ex-aluno, seja você qualquer pessoa que esteja aí me acompanhando, beleza? Vamos ver se teve alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, eu tô aí para responder antes de terminar essa live, beleza? Vamos nessa. Cadê? Deixa eu ver. Yasmin Alves. Minha mãe tem esse problema e foi solicitado tomo e ressonância. Que pena, né? Claro, assim, não conheço o caso de sua mãe, Yasmin, mas pelos dados que eu passei aqui dos estudos, e aí depois você pode vir aqui nos destaques, vai ter os estudos que eu citei aqui nos stories. Eu fiz um post que é um comentário do meu Twitter com o link, né, do estudo que eu estou citando aqui nessa live. Existe um sobrediagnóstico. A maioria dos exames de imagem é solicitado para onerar o plano de saúde. E vários profissionais ganham em cima disso. E você paga cada vez mais todo ano pelo seu plano de saúde porque o uso é inadequado dele. Então, eu diria que apenas 5% ou menos dos pacientes com dor de coluna, com crise, precisam de uma imagem. Então, o que eu estou falando não é minha opinião.
É o que está aí no Low Back Pain Series do The Lancet. São artigos que não são fisioterapêuticos, são artigos médicos, que inclusive radiologistas e ortopedistas trabalham na produção desses artigos. Então não é questão de fisioterapeuta, dentista, médico, enfermeiro, é uma questão de quem está acompanhando a ciência e quem não está acompanhando a ciência. Então, para essa imagem ter sido solicitada, ela tem que estar derrubando o copo da mão, ela tem que ter perdido sensibilidade nos antebraços na mão, ela tem que ter perdido força de pinça ou de preensão palmar, ela tem que estar com dor constante 24 horas, noturna, febre junto com a dor, tem que estar com suspeita de doença grave, e a maioria não está. Como eu falei, 1%, apenas 1% ou menos tem essa suspeita. Então conversar com ela e tranquilizar. Mãe, é o seguinte, de acordo com esses estudos, aí você mostra meu Instagram lá, mostra o estudo que eu marquei lá, muitas alterações que vêm na imagem são naturais da idade e não tem relação nenhuma com a dor. Então, não se atente ao que está escrito no exame não, vá no profissional, o profissional vai fazer um exame físico músculo-esquelético e esse exame físico vai determinar se há correlação com o que está na imagem ou se não há correlação. Inclusive vai determinar se você precisava ou não daquele exame de imagem. Então, só quem está ligado nisso são as operadoras de saúde, os donos dessas operadoras que estão tendo gastos descomunais com prescrição de exame de imagem, estão passando a exigir relatórios atestando por que esse paciente precisa da imagem. Porque, só para você ter uma ideia, tem um estudo que, acho Deyo et al., você bota aí Deyo et al. 2014, D de dado, E de escada, Y-O, Deyo et al. 2014, mais de 264% de aumento nos últimos 10 anos em prescrições de exame de imagem, e esse paciente com crise de coluna, com dor de coluna, não está vivendo melhor. Ou seja, a gente acha que está detectando o problema e tratando o problema, mas o paciente continua pior do que comparado a 10 anos atrás. Não é que nem o diabético, que há 10 anos vivia de um jeito, hoje vive muito melhor. Que tem problema respiratório, que há 10 anos vivia de um jeito e hoje vive muito melhor. O paciente com dor musculoesquelética, ele continua mal, comparando com as duas últimas décadas. Então não adiantou a medicina evoluir, a saúde evoluir, a fisioterapia evoluir, porque a evolução foi baseada em tecnologia e não em exame físico, não em procedimentos adequados, não no que a ciência está mostrando que é para fazer. Então a gente tem que contestar tudo que é entregue para a gente quando se fala de dor de coluna. Grande Jefferson Fisioterapia, bruxo. Melhor fisioterapeuta do Brasil não sou eu, já te disse quem é. Vamos lá. Dan Schelles, show, obrigado pela audiência aí. Grande Jobson Lessa, um abraço, meu irmão. Rodrigo Freitas, sempre presente. Murilo Alves. Quem tiver pergunta, vai mandando, que a gente só tem 7 minutos aqui. Daqui a pouco o Instagram vai expulsar a gente, hein? Isso que você falou é muito verdade. Infelizmente, temos muitos profissionais crônicos que não se atualizam e continuam instigando os pacientes a pensarem dessa forma. Eu não costumo nem falar com o paciente sobre isso, sabe? Eu falo, não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Eu só quero que você teste. Se funcionar, você continua comigo. Se não funcionar, você pode continuar com a abordagem de tal profissional aí, beleza? E aí os pacientes aceitam numa boa, testam o que eu estou falando. A maioria dá certo, graças a Deus. Vamos lá. Quem mais aí? Acho que deu, né? Melhor conduta a ser tomada quando o paciente refere aumento da dor em correção de postura. Quando a correção de postura aumenta a dor, quer dizer que agravou o paciente. O problema piora com a correção da postura. Ou seja, se houver interferência da coluna, é uma interferência negativa nessa direção. E qual é essa direção de correção de postura? Correção de postura faz, olha a análise. Análise segmentar. Eu estou sentado emborcado. À medida que o paciente está conversando com você na consulta, eu estou sentado e o paciente vai relaxando. Quando eu faço a correção de postura, o que é que acontece? Acontece retração cervical, acontece extensão torácica, acontece extensão lombar.
Ou seja, nas direções de extensão lombar, extensão torácica, retração cervical, e aí vamos dividir a retração cervical em flexão de cervical alta e extensão de cervical baixa. Nessas 4 direções, em toda a coluna, proporcionada pela correção de postura, a referência sintomática do paciente foi ruim. A dor distalizou, a dor aumentou, a referência mecânica piorou, a referência funcional e neurológica piorou. Ou seja, não quer dizer que a coluna não está ligada, quer dizer que aquela direção é ruim. E deixa eu te dar uma dica, um insight. Deixa eu te dar um insight poderoso. Te dar um insight poderoso agora. Quando uma direção tentada piora o paciente, investiga a direção oposta e me fala o que aconteceu. Aguardo seu feedback, viu, Renan? Aguardo seu feedback. Tebinha, como faço para marcar uma consulta com você? Clica no link do meu perfil, botão consultas e marca lá. Obrigado pelo interesse. Reis Wallace, essa avaliação de coluna é sua mesmo ou é algum questionário específico? Não posso dizer que é minha porque eu aprendi durante esses 11 anos que eu estudo fisioterapia, né? Mas não é um questionário específico, não. Sobre questionários, eu uso o Startback, uso o FABQ e uso o Oswestry. Você pode substituir o Oswestry também pelo Roland Morris, tá? Joga no Google todos eles aí que você vai conseguir achá-los. Essa avaliação é baseada em toda a experiência que eu já tive. Então, são experiências de várias formações ao longo desses 11 anos e a gente desenvolveu aí essa avaliação, beleza? Dan Schelles. Tenho dor na lombar e cervical. As panturrilhas doem muito, mas as varizes são poucas e não justifica a dor na panturrilha, segundo alguns médicos. O que fazer? Procurar o fisioterapeuta. Fica até sem graça eu falar isso, né? Que eu tô puxando a sardinha pro meu lado. Mas veja bem, é intuitivo que o paciente tem uma crise de dor de coluna e vá aonde? No nefrologista. Porque dizem que cálculo renal causa dor de coluna, não é isso? É intuitivo que o paciente tem uma dor na perna e acha que é vaso logo de cara, porque existe um senso comum que dor na perna pode ser trombose, que precisa ir no radiologista. Só que o senso comum, eu brinco que ele é catastrófico, ele tende sempre para o pior cenário possível. E a gente precisa imaginar o melhor cenário, que são 98, 99% dos casos, para depois ir descartar uma patologia grave e ter um tratamento adequado. Então assim, se você tem dor lombar, a lombar manda nervo para a panturrilha. Pode ser que sua dor na panturrilha seja por causa da lombar. Se você tem dor lombar, a lombar está interconectada com o pescoço. Então você pode ter dor na cervical por causa da lombar e vice-versa. Não cabe a mim, nem a ninguém julgar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Cabe a gente identificar o que está bloqueado, destravar, prescrever o movimento certo para você melhorar. Então procura um fisioterapeuta que ele vai te ajudar. Beleza? Então é isso, o Instagram está me expulsando aqui. Muito obrigado pela audiência. Eu espero vocês amanhã às 19h07. A gente vai falar sobre dor cervical. Vou deixar essa live salva aí. Compartilha com os amigos, marca os amigos aí para assistir essa live que foi sobre crise de dor de coluna, para falar com vocês sobre a enquete de ontem. Obrigado pela participação. Quem é físio e não tá no meu Telegram, é só clicar no link do perfil e participar lá do Telegram. Último recadinho, dos dias 2 aos dias 27 de novembro, vai acontecer a Jornada do Expert, que é um evento inédito que eu criei para potencializar a sua capacidade de avaliação musculoesquelética e tratamento da dor. É indicado para fisioterapeutas formados e estudantes do 5º semestre em diante. Quem não tiver no 5º semestre vai ouvir um bocado de abobrinha, não vai entender nada, eu nem aconselho que assistam, tá? Jornada do Expert de 2 a 27 de novembro é um aquecimento para o lançamento da nossa turma online do Método BeExpert. Espero vocês amanhã às 19h07. Abraço e movimento é vida.